Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Visão Empreendedora. Sou Flávio Pires e tenho o prazer de comunicar com você. Mas nesse programa aqui está especial, hein? Nós vamos estar falando sobre comércio exterior, importação e exportação. O gigante no mercado, Logimex, representado aqui, por Otávio, Marcos e aqui o nosso José Luiz. Sejam muito bem-vindos e eu peço que se apresente e vamos compartilhar esse conteúdo de muito valor. Bom, eu sou o Otávio, sou um dos sócios da Logimex. A gente trabalha com comércio exterior há mais de 40 anos e a Logimex esse ano vai fazer 27 anos, agora em setembro. Uma jovem, mas vamos lá, Marcos. Isso, mas durou mais do que a grande maioria das empresas no Brasil, né? Já estamos quase 30 anos, isso por si só já é um ganho fantástico. Já diz muito sobre a empresa e o nosso trabalho. Superou as estatísticas, né? E muito, né? José Luiz. E sim, boa tarde para todos, né? Meu nome é José Luiz e eu sou muito grato de poder ter acompanhado o nascimento da Logimex há 27 anos. Eu era fornecedor de conteúdo, de regulatório para eles e eu vi esse crescimento, acompanhei desde o início e para mim é um motivo de muita satisfação. Rapaz, assim, 27 anos, né? Não vou revelar minha idade aqui, mas eu era bem jovenzinho, mas é bom compartilhar isso. Eu tenho certeza que você vai tirar muitas informações valiosas desse conteúdo. E para começar, gostaria de fazer uma pergunta, né? Já que vocês falaram aí da Logimex, já deram um spoiler aí, comércio exterior. E é interessante saber, né? Ao longo desses 27 anos teve um começo. Como começou? Como começou e essa paixão e interesse pelo comércio exterior? O que chamou a atenção e fez realmente brilhar os olhos? Ouvindo de você, Otávio, Marcos, que são aí os fundadores aí. Bom, eu e o Marcos somos colegas de faculdade, né? A gente se conheceu na faculdade e fizemos uma amizade bem bacana. Trabalhamos em alguns empreendimentos juntos, depois o Marcos foi para a iniciativa pública, eu continuei na privada, trabalhando com comércio exterior, atendendo empresas, até que num dado momento a gente se reencontrou trabalhando para alguém, fizemos um trabalho junto na área de importação, exportação de minerais não metálicos, era zinco, chumbo, e trabalhamos juntos com exportação. Então, fizemos uma boa amizade e em um dado momento foi cada um para um lado, né? Então trabalhamos aí uns 10 anos, mais ou menos, 8, 10 anos, cada um no ramo, mas sempre ligado ao comércio exterior. Até que num dado momento a gente se reencontrou, né? Eu montei a Logimex, a princípio a Logimex andou um ano, não tinha sócio, e aí achei, poxa, estou precisando de alguém para dividir essa discussão, né? De debater, ver como é que a gente vai fazer, como é que vai para aqui. É muito importante. A responsabilidade. Uma lenha, né? Essa responsabilidade de tocar uma empresa. E aí a gente conversou, eu falei, Marco, tem uma empresa aí para você ser sócio. Você... Já chegou assim? Vamos junto? E foi muito bom. Foi muito bom porque ele trabalhava para uma outra empresa também na área de despacho aduaneiro e ele topou. E aí a gente uniu forças e seguiu em frente. Foi um ano de muito crescimento mesmo. E o detalhe importante é que nós somos da segunda turma, né? De Relações Internacionais da Estácio de Sá, que foi a primeira universidade. O UNB em Brasília já tinha, mas era um viés completamente diplomático, né? De comércio exterior mesmo, a Estácio foi a primeira. E nós somos da segunda turma da abertura dessa linha da Estácio. Então, começou ali, na realidade, a aprender, né? Eu vinha do governo, já era servidor público, trabalhava numa área internacional, então me interessei em fazer esse curso. E ele também já estava lá e foi assim que começou. A gente pode dizer que esse curso ele nos chamou muito fortemente para o comércio exterior. Né? Ele nos deu a alegria de ver o comércio exterior. E ali mesmo a gente achou estágio, achou emprego e seguiu em frente. Um mercado promissor? Sempre. Há 40 anos ele sempre foi muito promissor. Verdade. Com vaga, para quem quiser empreender, para quem quiser trabalhar, vai ter sempre espaço no comércio exterior, porque a gente continua engatinhando ainda. Sensacional. E você já dera essa introdução entrando aí no comércio exterior, né? Fale mais sobre a importância do comércio exterior para o país,
para a sociedade? Como que vocês veem com essa vasta experiência, né? Como que vocês podem falar aí para o público sobre a importância do comércio exterior? Bem, comércio exterior é compra e venda de produtos e serviços entre países, tá? Então, tudo que você compra ou vende em produtos e serviços é comércio exterior. E aí tem uma série de atividades agregadas aí, tá? Você tem o despachante aduaneiro, que é o que a gente executa hoje, tem as empresas importadoras, exportadoras, tem as empresas de câmbio, tem as empresas de prestação de serviço de fumigação de carga, tem os transportadores, enfim. Tem uma gama de intervenientes aí, prestadores de serviço, então por isso que é muito interessante o comércio exterior e é o que dá oportunidade para muita gente trabalhar nessa área. Quando a gente ouve muito país falando, pô, nós temos a balança de pagamento, superávit, tudo isso, boa parte dele pelo menos, é proveniente do comércio exterior. Olha, as pessoas não sabem, mas é graças ao despachante, graças ao exportador, ao prestador de serviço que executa lá fora a sua função. Toda essa importância dessa conta corrente em dólar que todo país tem, oriundo desse trabalho. E a balança, né? E a balança, e ela que sustenta boa parte do crescimento de um país. Grande importância. E até para falar de forma bem simples, tá? É interessante que as pessoas entendam que quando o dólar está muito alto, é bom para quem está exportando, para quem está vendendo. Então, quem está exportando para fora, o dólar estando alto é bom. Quem vai trazer produto do exterior, vai importar, o dólar mais baixo é mais interessante. Então, um equilíbrio, um dólar de equilíbrio é sempre interessante. Um dólar, um euro, enfim, são aquelas moedas conversíveis. Então isso é importante para que as pessoas entendam o que é como é que funciona a balança e tal, apesar de que tanto a importação quanto a exportação são importantes para o país, o desenvolvimento da indústria, essa coisa toda. Ótimo. Já de início uma aula, né? Uma aula introdutória, mas eu tenho certeza que o conteúdo aqui vai trazer muito mais. E dentro da história de vocês, né? Quais foram os principais, né, desafios? Porque sabemos que o empreendedorismo, né, seja em qual área for, são de desafios. Vocês começaram ali a empresa, tem a história de vocês, uniram, né, cada um com a sua expertise. Mas destaque aí, né? Houve percalço, houve crescimentos. Quais foram as experiências que podem ser compartilhadas aqui? Bem, percalços sempre existem, né, cara? Mas assim, o que nós vamos dizer é que a Logimex, ela começou muito bem. A gente teve uma luz assim que nos iluminou. Com um ano a gente já estava equilibrado. O Marcos entrou, ele trouxe uma área que a gente acabou desenvolvendo mais, que foi a área de aço. Né? A gente ajudava as empresas a importar aço, né? A contramão do que normalmente o país faz, que normalmente ele exporta aço. Mas algumas empresas desejaram importar aço. E aí a gente cresceu muito, cara. A gente ia pro porto praticamente todo dia, terminava às 6 horas da tarde, a gente vestia a roupa de porto, ia pro porto ajudar a ver a descarga de bobina de aço, chapa de aço, todo tipo de aço. Isso aí deu um movimento durante acho que uns 4, 5 anos que a gente cresceu imensamente. A gente conseguiu, nesses 5 primeiros anos, comprar o nosso escritório, onde a gente está lá até hoje. Todo empreendedor tem que ter competência, mas um pouquinho de sorte, né? A sorte também ajuda. E nós entramos num momento em que o mercado importador de aço ele começou a desenvolver. Você tem a ideia, nesse período aí foi mais de 1 milhão de toneladas de aço importado. Então, é uma coisa que hoje praticamente... O aço é um produto que é muito dependente do câmbio. Com esse câmbio alto hoje, ele praticamente viabiliza. A gente tem uma produção nacional de qualidade, de volume. Mas naquela época o câmbio estava favorável, as siderúrgicas não estavam mais interessadas em se expandir do que cuidar com carinho do mercado interno. E aí começou o boom da importação, e nós estávamos no lugar certo, na hora certa, surfamos essa onda. Eu pego esse gancho, você falou de sorte, né? Eu costumo dizer que é o preparo e a oportunidade também, quando se encontram, né? Verdade. Aí, se não tivesse, né, dentro da trajetória da formação, né? E estar no lugar certo
E com a disposição, porque o Otávio relatou aqui que vocês saíam de escritório e iam em campo, né? E foi aí que a gente praticamente trabalhava 20 horas por dia. Eu e ele terminávamos o expediente, íamos para o porto, acompanhávamos, mas isso também, você perguntou se houveram percalços, né? Isso também teve um momento de saia justa para a gente. Por quê? Num dado momento, depois de 5 anos, o governo proibiu a importação de aço. E aí a gente só tinha cliente de aço. Imagino. Né? Então, e aí? Não pode mais importar aço, o que a gente faz? Né? Aí foi o primeiro tombo que a gente levou e teve que aprender a se levantar. Reaprender, né? Fazer a magia acontecer em outro segmento. Fizemos. Levou quase 1 ano para a gente conseguir novos negócios, mas a experiência com aço também foi boa porque ela trouxe outros clientes de qualidade que precisavam de coisas interessantes. Por exemplo, uma siderúrgica decidiu importar uma linha de corte. Como a gente já estava no segmento, sabia o que era isso, sabia como é que funcionava, isso nos ajudou a migrar para algumas áreas. Então, quer dizer, levamos um tombo, levamos 1 ano para se levantar, mas logo em seguida, aquelas coisas mais gabaritadas começaram a aparecer para a gente e a gente desenvolveu novas áreas. Ótimo. Eu costumo dizer, nesses casos, que transformar impactos em impulsos, né? É verdade. Onde muitos tombariam, né? Nesses impactos aí, vocês criaram, né? Uma nova estratégia, enfim, olharam para outros mercados e segmentos, né? A sorte é que a gente também... não foi sorte ou estratégia, que a gente soube poupar, né? A gente comprou um escritório, logo que a gente sentiu que o negócio ia ficar mais complicado, a gente comprou um escritório, mobiliou, deixou ele pronto, e também a gente soube guardar alguma grana para poder passar por aquele momento. Se não fosse isso, a gente não ia ter como sustentar aquele ano inteiro de nova reestruturação. Muito bom. E dentro do que vocês falaram, né? Mudando aí, dentro do que aconteceu no mercado, foi criado novos... Assim, olhou para outros nichos, né? Hoje, quais são os nichos que a Logimex atuam, né? Que vocês possam ter como experiência, falar, sei que são cada um com a sua expertise, mas quais são esses nichos? Bom, por incrível que pareça, siderúrgico não é mais. Infelizmente, a gente não conseguiu retornar, porque, como eu te falei, o mercado ele tem uma característica do câmbio que ele inviabiliza. Mas hoje a gente tem ao mesmo grau de especialidade que a gente fez no aço, a gente procurou replicar a receita nos outros segmentos. Então, vou te falar que o têxtil é um segmento no Rio de Janeiro, onde você perguntar a qualquer empresa de médio e grande porte, você trabalha com a Logimex. Não tem... Dificilmente você vai encontrar uma outra empresa. Já ficou as bandeiras, né? Ele fica um pouco tímido de falar, mas o nome da área é moda, tá? Não, sim. O nome da área é moda. Deixa. O pessoal de moda nos procura porque a gente sabe fazer roupa, vestuário pronto, aviamento, toda a parte de acessórios. Então, a gente trabalha para um grande número de empresas de moda, tá? Até porque o Rio de Janeiro tem um benefício que chama-se Lei da Moda. Que tem que ser bem utilizado, porque é um benefício sobre ICMS que traz uma alavancagem muito interessante na importação de tecido para a produção de roupas no Rio de Janeiro. É um negócio que é um diferencial importante. Hoje, grandes grupos de modas estão no Rio em função não só disso, mas disso também ajuda. E são especialidades que você tem que desenvolver, que são conhecimentos que você tem que aplicar no dia a dia e adequando com as mudanças legislativas que sempre mudam. Muitas mudanças. É muita mudança. E na moda a gente fincou aí esse... Ele adotou a palavra moda, né? E a gente está aqui do lado de um shopping aqui que certamente tem muitos clientes. 90% dos clientes, com certeza, ali, dos maiores são nossos clientes. Olha. E o que está começando agora, que é um segmento relativamente novo, até pela característica do produto, são as motos e bicicletas elétricas. Olha. Nós estamos hoje, com certeza, com o maior distribuidor do Rio de Janeiro, um dos maiores do Brasil, que opera aqui.
através e também alavancado de um outro benefício fiscal que é o RioLog, e ele trabalha com essa distribuição. Nós estamos com um movimento muito grande, uma linha completa de motos e bicicletas, um negócio de altíssimo nível. Estamos também assessorando a vinda do Brasil da EID, que é o braço da bicicleta do BID, são os maiores do mundo. Então, a turma é um segmento novo. Eu falando da importância do comércio exterior aqui, você que está ouvindo, né? Já dá para imaginar, né? Se não fosse empresas como essas tecnologias, tudo que tem chegado, né? A importância desse desembaraço, né? Tem essa participação aí. Mas o importante também é o seguinte, o despachante aduaneiro é um profissional que ele tem que ser multifacetado, tá? Então, se você disser que tem um produto que você deseja importar, nós temos que estudar, ver a legislação pertinente, fazer toda a parte de planejamento, fazer a desoneração, o planejamento da desoneração, de ver se existe algum tipo de benefício fiscal que possa ajudar aquela importação, e todo esse entendimento do que você vai trazer, desembaraçar, ajudar o seu cliente a tomar uma decisão. Então, para o despachante aduaneiro, ele tem que saber trabalhar com diversos segmentos, mesmo que não seja o seu nicho principal, tá? Até porque, por exemplo, eu disse que o que deu um tombo na gente foi o aço. Só que o aço nos levou para a importação de uma linha de corte, a linha de corte nos levou para a importação de uma fábrica de tubos, e aí a gente foi crescendo para outro segmento, que é a importação de plantas inteiras, né, que a gente acha um segmento interessantíssimo e é onde a gente trabalha com muito afinco. Nós já fizemos mais de 30 indústrias, importamos mais de 30 indústrias inteiras, plantas inteiras. Até ia perguntar, quando você falou plantas inteiras, e você está ligado à indústria, né? Porque, de repente, quem estiver ouvindo, trazer um pouco mais de clareza. O que é uma planta? A planta é uma fábrica de alguma coisa. Então, trouxemos uma fábrica de tubo, uma fábrica de argamassa, várias fábricas de geração de energia, que são aquelas usinas termoelétricas, né, que são projetos gigantes, são projetos que podem ir de 30 milhões de dólares a 500 milhões de dólares, que foi a mais cara que a gente trouxe. Né? A gente ajudou a planejar a desoneração dos impostos, ajudou a tirar o ex-tarifário, que é uma palavra, né? Nós fizemos praticamente a obtenção do ex-tarifário e todos os outros benefícios fiscais. Então a gente cresceu também na área de energia. Hoje foram aproximadamente entre 25 e 30 plantas termoelétricas importadas. Então é um segmento que hoje também é um nicho que nós atuamos com bastante força. Né? Então vai de moda... Tô pensando aqui, né, José? Que know-how, né? E você acompanhando isso aí, o que você diz aí, né? Flávio, o que eu posso dizer é o seguinte: quem tem essa capacidade de importar uma planta industrial, cara, ele consegue fazer qualquer negócio que envolva comércio exterior, nacionalização ou internacionalização. Isso a Logimex tem uma capacidade muito grande de fazer isso, e de forma também que eu acho que a audiência precisa saber desmistificar, que as pessoas ficam com medo. Eu acho que o mundo hoje está cada vez mais próximo com todas as tecnologias. Internacionalizado, né? E, cara, precisa de empresas como a Logimex, e me honra muito estar nesse projeto com eles aqui, tocando essa bola com eles. Só crescimento. Só passava na minha cabeça aqui, falando aqui sobre o know-how, né? O know-how é toda a experiência que você acumula ao longo do tempo. Sem dúvida que você está vendo uma empresa vai fazer 27 anos, né? Quando vai fazer 27 anos? Dia 30 de setembro. Vai ter festa, então. Com 27 anos, já contrariando as estatísticas das empresas que você vê, com experiência, com clientes, né, que traz essa autoridade para dentro do que eles estão falando. E agora eu faço essa pergunta: como a Logimex pode ajudar as empresas brasileiras aqui no contexto? Estamos falando Brasil, internet nos leva ao mundo, mas como a Logimex pode apresentar, frente ao que o José Luiz falou, dessa questão de desmistificar e de viabilizar? Vamos lá. A Logimex identificou um nicho interessante para a gente tentar virar essa chave do Brasil. Tá? A gente entendeu que o Brasil está mais ou menos há uns 40 anos engatinhando aí nesse 1%, de 1 a 1,5% da exportação mundial. E a gente acha que isso aí é devido ao nosso gigantismo. Tá? O Brasil é um continente, quase um continente, né?
E aí a gente entende que quando uma empresa nasce num país continental, dimensões continentais, ela tende a vender para o estado do lado, para o vizinho, estado vizinho, né? E ela não recebe aquele input de que ela pode exportar, que ela pode vender para o exterior. Então nós começamos, pensando nisso, nós começamos um trabalho muito forte com os contadores, tá? Sua área. Isso é a falar, né? Como contador, aqui minha cabeça já vai fervilhando, porque você tem cliente com potencial. Então fala mais, me interessou isso, como profissional. E nós começamos a mostrar aos contadores que eles podem fazer mais negócios com o comércio exterior, que eles podem se especializar mais, que eles podem gerar mais empresas internacionais, desde o seu nascimento. Então nós entendemos isso e começamos a se aproximar desse profissional fantástico que é o contador, e daí mostrar para ele que ele é a chave, ele vai ser a chave da virada. Ele faz nascer uma empresa. Quando ele fizer nascer uma empresa, ele vai dar o primeiro input, que acho que para empreender, a gente precisa de um input. Que input é esse? Você pode. Não é bicho de 7 cabeças. E aí a gente está participando, junto aos contadores aqui do Rio de Janeiro, nós criamos aí uma comissão de comércio exterior no CRC, que é o Conselho Regional de Contabilidade. Eu transferi minha empresa para o Sescom, então hoje eu sou um associado do Sescom, onde tem muitos contadores, e a gente está difundindo comércio exterior direto na cabeça do contador, dizendo o seguinte: meu amigo, olhe para dentro de casa, veja o seu cliente, veja se você tem um cliente com porte para se internacionalizar, comprando ou vendendo produtos no exterior ou serviços. É isso aí. Importante também essa visão do contador, porque muita da formação do preço para exportação, por exemplo, ela é desonerada de tributos. Aí de tributos o contador entende, Exatamente, né? Cálculos. Então, mas muita das vezes na formação desse preço, que se não for assessorada por um bom contador, o empresário não enxerga o verdadeiro preço que ele poderia estar usando de um produto para poder ter um ganho relativamente que satisfaça ele iniciar essa empreitada, e ele deixa de fazer. Algo que por um erro de estratégia, de conhecimento, ele não está fazendo. Cabe o contador falar: não, calma aí. Você para exportar, você não paga imposto, você não paga PIS, não paga... então o teu preço de formação não é esse. Você pode vender bem mais barato que você está vendendo com uma margem de lucro superior que você tem hoje. Então isso bem superior nesse bem momento. superior, né? Superior nesse momento, né? Depende do segmento. Tem segmento que é mais, outro menos. Analisar. E nada melhor do que o contador como um formador de opinião, né? Exatamente. E até usando esse gancho, tá? O contador é aquela pessoa que tem a confiança do cliente e ele vai mostrar ao cliente que o mundo está globalizado. Ele não precisa comprar mais em São Paulo. Se na China estiver fazendo mais barato, ele pode fazer isso. E aí a gente se aproximou, dando todo esse suporte para a classe contábil do Rio de Janeiro. Então, é importante que o contador entenda a sua importância, se torne esse consultor especializado e não perca oportunidades de comércio exterior que passam na sua frente. Então, a nossa parceria hoje tem sido uma via de mão dupla, tá? Porque nós também aprendemos muito com vocês, contadores. Agradeço aí a generosidade da Longimex aí já, né, fazendo esse caminho aí. E eu tenho visto, né, que realmente... os contadores, eles precisam, né, abrir esses horizontes, né? Eu testemunho isso, e formar essa opinião, porque às vezes o cliente dele não tem, né, nem... E vai de encontro com o que o José Luiz falou ainda há pouco, de desmistificar aquela questão que, não é para mim o comércio exterior. Falando assim, algum exemplo, qual os portes de empresas que podem exportar? Uma empresa tem que ser grande, o que ela precisa ter, assim, de uma forma... Porque aí o contador levando isso e ele olhando para a carteira dele agora, se ele puder olhar para a carteira dele agora, qual é o tipo de empresa, qual o porte, o que ela precisa ter para exportar? Produtos. Ou serviços. Serviço. É mais fácil do que eu imaginei. Mas tem muita pequena empresa hoje que exporta. Na área de moda, por exemplo, tem pequenos produtores de biquíni, por exemplo. São praticamente costureiras de pequena monta e quando você vai lá fora numa feira, você fala: pô, que marca é essa? E quando você vê, é de uma pequena, que vai, exporta e vende. Aquele cara que vende o açaí,
pega lá um açaí, congela, faz um tratamento, você vai lá fora, o açaí brasileiro. Não evidentemente que você, em determinados produtos e mercados, você tem que ter uma estrutura mínima para entrar. Mas não é impossível, não é um bicho de 7 cabeças, dá para trabalhar. Já desmistifica muita coisa, né? Que as pessoas às vezes pensam que é inalcançável. Claro. Uma coisa que eu acho que é importante que as pessoas, o contador, o empreendedor entenda é que nós somos Brasil. Brasil atrai o mundo, Rio de Janeiro atrai o mundo, Amazônia atrai o mundo, né? A inclusão atrai o mundo. Então a gente quer cada vez mais que pessoas se incluam no comércio exterior, até mesmo as que estão desincluídas se incluam, porque o estrangeiro ele observa muito isso. Então, às vezes, tem um exemplo para dar de uma menina que faz um jarro. Ela faz um a cada 3 dias, não é muito. Aí você pergunta, ela pode exportar? Sim, ela pode, porque como ela contou a história dela no Instagram, ela sendo autista, ela atraiu a atenção de pessoas que olham para a inclusão. E aí, todo o vaso que ela faz é vendido rápido, porque o estrangeiro valoriza isso. Então, assim, a gente não precisa achar porque faz um ou que faz 2. Se aquilo ali tiver uma história interessante por trás, aquilo ali vai atrair os olhos do comprador. E eu acho que a criatividade do povo brasileiro é muito grande. Então, acho que a gente não pode deixar de utilizar isso aí. E o mundo precisa conhecer, né? Tem muita coisa, né, aqui no Brasil que alcançar aí, né? Pouco explorado, tem que fazer. E no sentido contrário, a importação, ela também, às vezes, faz necessário para as indústrias, principalmente a indústria, né, sobreviverem. Né? Você pega, por exemplo, a questão hoje da moda, nós temos um problema sério no Brasil, que são as confecções, né, de roupas que praticamente fecharam. Não consegue operar, trabalhar, tem problema de qualidade, tem problema de prazo. Então, a importação se torna quase que obrigatória. Né? Não tem como. Você não tem mais como produzir aqui em alguns segmentos. Então, você também tem que abrir esse leque para que aquele seu negócio consiga prosperar de forma mais eficiente. Porque a concorrência está de olho, a concorrência está abrindo. E você perguntou como é que a gente ajuda as empresas. A gente ajuda fazendo estudos de viabilidade. Ótimo. A gente ajuda fazendo custos de importação, ajudando a empresa a ver que ela pode comprar em determinada feira. A gente estava analisando aqui para o segmento médico, existem mais de 1.000 feiras por ano espalhadas pelo mundo. E que todo médico podia ter seu registro de importador, porque ele vai a uma feira e ele pode trazer um produto. Então, é importante que a gente esteja sempre dando inputs positivos aos empreendedores para que eles possam ir buscar aumentar essa base de empresas importadoras, exportadoras. É óbvio que as grandes têm uma estrutura muito maior para arriscar. As pequenas, elas também podem. E a gente tem ajudado bastante pequena, média, empresa a fazer todo esse tipo de estudo. Inclusive, há algumas indústrias que tiveram que, para não fechar as portas, levar os seus produtos para serem produzidos em outros países, como a China, Bangladesh, enfim. Então, isso aí a gente também ajuda. A gente ajuda na inteligência de poder avaliar alguns outros países para que elas possam produzir. Existem países aqui perto, né, Marcos, que podem ajudar na produção. É isso que eu ia perguntar. Baratear o custo tributário. Como contador, né, olhando para a parte tributária, né, esses incentivos, não sei se é assim que pode se chamar, vocês... Sim, pode. Países, né, que você pode produzir e até se colocar numa capacidade competitiva, né? Sim, claro. Seria... Paraguai hoje aqui falando aqui perto, né? Uhum. Paraguai hoje é um exemplo. Você tem um projeto Maquila e outros incentivos lá, em que você faz uma produção no Paraguai, que é um país, por exemplo, onde o custo da energia elétrica é praticamente de graça, chega acho que 25% a 30% do custo do nosso. Então, se você tiver uma indústria que é usual de boa parte elétrica, então esse custo pesa. Esse custo lá já não pesa pelo menos 70% a menos. Então, são situações que você tem que fazer uma análise exatamente do que tipo de produto que você tem. Evidentemente, nada é tão fácil, né? O
Paraguai tem problemas de qualidade de mão de obra, evidentemente, mas já melhorou muito nos últimos 20 anos aí. A evolução do Paraguai é fantástica. Então, o Paraguai é um case que tem que ser olhado com muito carinho pelo industrial brasileiro, pelo investidor brasileiro. É próximo, tem vantagens na exportação para países como os Estados Unidos, pela preferência tarifária, redução de tributo, produto produzido lá, coisa que o Brasil hoje já não tem, a mesma pelo grau de desenvolvimento da nossa economia. Então, quer dizer, você atravessa uma rua, a fronteira, há lugares ali que de um lado da rua é Brasil, do outro lado é Paraguai. Então você... Vizinhos, né? Literalmente, o que separa uma calçada. Então, é uma coisa que tem que se pensar, e esse trabalho a gente faz, esse pensamento. É o chamado estudo de viabilidade. Sim, sim. A gente faz uma inteligência, ajuda a empresa a criar uma inteligência de comércio exterior utilizando esses 27 anos de experiência que a gente tem. Então, a gente sempre dá uma luz para que ela possa usar alguma coisa que a gente já viu, alguma coisa que a gente tem acompanhado que está sendo produtivo. Então, é uma consultoria especializada, né? Até para valorizar um pouco aquela história que o despachante é aquele cara que carrega papel. Então, a gente faz um trabalho hoje para mostrar que hoje o despachante é um profissional altamente especializado, né? É um profissional que se capacita, é um profissional que está reunido em entidades que estão brigando para a sua melhoria, né? Então, é mudar um pouco o perfil desse profissional que trabalha na área de aduana. Otávio, inclusive, Flávio, até me permita, Sim, seria claro. interessante, Otávio, você até mostrar para o Flávio, para toda essa audiência, sobre aquele caso dessa relação nossa com o contador, que a Logimex gerou uma economia de alguns milhões aí para uma... Falou em economia... De energia. Foi então. um bate-papo com o contador, né? Então. Contextualiza isso aí para gente. A gente conseguiu... Nós trabalhamos com projetos de grande porte, tá? Então, o projeto de grande porte, a gente tem valores elevadíssimos de custo de tributo. Então, a gente já conhece as ferramentas de desoneração. Mas, às vezes, aparece uma situação diferente em que a gente tem que recorrer a quem tem um conhecimento tributário um pouco mais avançado que o nosso. E teve um projeto grande que a gente pegou e nós conseguimos levar ele com sucesso, mas... Dos 98 milhões de reais que a gente economizou, existia uma ponta solta que podia gerar um custo de mais ou menos uns 28 milhões. Tirou um soninho. Isso tirou o sono. Eu falei, essa ponta tá solta. Né? A experiência, o know-how do radar... A gente estava sem saber como é que a gente ia amarrar essa ponta. Aí, numa reunião com contadores, a gente levou essa situação e o contador... rapidamente, com 5 minutos, ele disse assim... Vai por aqui. Vai por aqui. Olha aí. Faz isso. Eu falo pro contador, você tem valor naquilo que você carrega. Vamos elevar esse nível. E ele ajudou a gente a garantir 28 milhões de desoneração de um projeto que a gente já tinha desonerado, mas tinha uma pontinha solta que ele ajudou a amarrar. Então, assim, é importante essa relação. É fundamental essa relação. Complementar. Isso é importante, né? Porque vivemos em sociedade, eu falo muito isso, né? E cada um complementa o outro. Até dentro dos próprios contadores, nós temos aqueles que são especialistas em áreas. Então, o contador, né, desde o DP, fiscal. E por que não olhar para o comércio exterior e tendo aí um gigante, a Logimex nesse momento aqui, estendendo a sua mão e abrindo as portas e oportunidade para esses profissionais poderem trazer para os seus clientes, para a sua carteira e desmistificar, ser realmente, né, um profissional influente, um profissional que esteja trazendo para o seu cliente essa visão que é possível internacionalizar. É possível. Total. E é isso, marcar uma posição da qualidade da função do contador. Eu já presenciei muitas reuniões aí que a gente faz de projetos e outras operações em que essas empresas, até por tradição, contratam um escritório de advocacia caríssimo, nada contra os advogados, evidentemente. Mas que no final da reunião só quem falou foi o contador. Veja você, é um negócio... E a solução partiu... Porque aqui nós não temos um sistema tributário, temos um manicômio tributário. E ninguém melhor
Quem é que trata de hospício? É o médico que está todo dia no hospício lidando com o maluco. O contador é isso. É o médico das empresas. É o médico que está no hospício tributário brasileiro. É uma loucura isso aqui. Entendeu? Psiquiatra. Ninguém melhor do que ele. Verdade. É isso. Só a diferença é que os advogados ganham $100 a hora e o contador acho que não era bem isso que ele estava cobrando ali. Não. Isso aí é parte de uma valorização interna, né? Que às vezes a gente requerer do outro aquilo que nós podemos visualizar. Mas é esse paradigma que a gente está querendo quebrar. Muito bom. Né? A gente está querendo mostrar para o contador que ele pode fazer essa função, até porque ele é o primeiro contato da empresa. E sendo o primeiro contato da empresa, ele pode dar os inputs mais importantes. Ele pode estar ajudando, levando a empresa pela mão para que ela possa crescer muito mais do que ele já propõe. Muito bom. Muito bom. E você falando até do próprio contador, outro prestador de serviço, porque até então citamos aqui comércio, olhando, né, para a mercadoria. Mas também é possível trazer, né, de uma forma internacionalizar o serviço, a prestação do serviço, como? Muito simples. Bom que a experiência traz essa... Muito simples. Tem duas formas, tá? Primeiro, você tem que ver o seguinte: como a sua empresa conquista serviços no seu país. Eu visito empresas, eu bato na porta delas, ou eu vejo diário oficial, ou eu vejo listas de determinados segmentos. A mesma coisa ele vai fazer no exterior, ele vai se mostrar mais. Por exemplo, uma empresa, estamos em Niterói é forte com a área de estaleiro. Se uma empresa presta serviço para estaleiro brasileiro, ela pode oferecer também para um estaleiro de outro país. Verdade. Né? Então, ela pode buscar sites que ofereçam oportunidade de concorrência internacional. Ela pode buscar diários oficiais de países que ela escolheu como importantes. Entendeu? Ela pode participar de feiras e eventos mostrando o trabalho dela. Então, assim, uma empresa de serviço, ela vai ter que se mostrar. Hoje, o celular vai facilitar muito para que o cliente dela veja o computador, as mídias sociais. Isso. Então, a forma de vender hoje mudou. Né? Então, esse é o caminho. O mundo mudou, né? Como falou aqui no início, né? Parece que estamos integrados, né? Totalmente. E assim, totalmente, né? E assim o profissional ter essa visão. Eu tenho a oportunidade também, através do conselho, de fazer parte de uma comissão de relações internacionais. Temos tido contato com contadores que estão em outros países. E nessa visão dessa prestação de serviço, não só do contador, mas de várias áreas, e começar a ter esse olhar para o mundo, né? Olhar as oportunidades. E voltou a dizer, se o contador sobrevive aqui, em qualquer lugar do mundo ele vai trabalhar. Você pode ter certeza disso. Muito bom. Porque é só louco aqui para sobreviver nesse país. Se o cara consegue fazer a função dele aqui, ele é um guerreiro. Ele é um guerreiro capaz de lutar qualquer guerra em qualquer lugar do mundo. E é por isso que a gente diz que o contador tem que dar o pitaco dele agora nessa questão de reforma tributária, tá? Porque ele é o profissional especializado, ele tem que ter comissões lá, dizendo, isso está certo, isso está errado. Tem que ter voz forte. Tem que ter voz ativa. E participante, né? Fazer parte, né? Você falou aqui do início, né? De associações, de sindicatos, conselhos, fazer parte, unir forças e ter voz ativa, né? Participar da formação de leis, dos chamamentos para discussão que os políticos fazem para entender um segmento. Eu acho que eles não podem deixar de estar lá, porque eles que conhecem isso. E se eles não derem palpite, os políticos não vão saber fazer uma lei eficiente. Então, eu acho que é importante que eles se façam ouvir. Muito bom. Quem opera, né, que sabe ali do dia a dia. Sente as dores, né? E isso é muito importante. Senão, depois o contador tem que dar um jeito para operacionalizar um negócio que nem foi criado, né, por ele, né? E nós estamos aí, em breve, promovendo aí, junto uma palestra para que os contadores do Rio de Janeiro possam participar, dizendo o que é importante que o comércio exterior esteja atento para a reforma tributária, né? Porque só vocês mesmos podem nos ajudar a melhorar essa questão tributária do comércio exterior. Em breve já vai ter alguma coisa aí que o CRC está promovendo. Estamos levando convite para o CRC, a entidade de comércio exterior, convite para o CRC se posicionar e dar esse caminho, né? Mostrar os empresários. Entramos no assunto aqui, contador e comércio exterior, tem tudo a ver então, né? Tudo.
complementa aí. Então você, contador, esteja atento a esses convites. E aproveitando aí dentro da experiência de vocês, né, tudo que foi falado aqui, que aula, a generosidade no compartilhar. Mas vamos lá, dicas que vocês dariam para quem deseja começar no comércio exterior. O contador também que ouvindo isso aqui aguçou. Quais dicas que vocês dariam para eles startar isso? Vou começar com o contador, tá? Porque eu acho que ele está mais raiz. Primeiro, dentro do comércio exterior, tem diversas obrigações acessórias onde ele vai poder ganhar dinheiro. Então, ele abraçando essa hipótese, ele vai olhar mais para o comércio exterior. Ele pode olhar para dentro do seu escritório e ver quem tem possibilidade para importar ou para exportar e promover isso, promover bate-papo, promover orientações, promover workshops, né? Estimular, né? Estimular. Levar os clientes, não levar, mas sugerir que os clientes frequentem feiras, participem, vão nas feiras no exterior. Agora, recentemente, houve uma comitiva de pequenas empresas que foram em uma feira de Cantão, na China, né? E todas elas voltaram encantadas. Algumas delas mudaram até de ramo, de tanta coisa boa que elas viram. A bagagem é imensa, né? É a bagagem do conhecimento. Não, claro, e não só, às vezes já prestam serviço para empresas importadoras, por exemplo, em que ele teria condição de fazer uma análise tributária daquela operação e fornecer ao atual cliente dele uma opção melhor tributária. Porque a importação, ela mexe numa cadeia, por exemplo, a substituição tributária, o ST. Isso o contador conhece mais do que qualquer um. Então, ele pode já chegar e falar, olha, essa tua operação aqui, você está pagando uma tributação que se a gente muda, faz uma operação conta e ordem, eu não vou me alongar muito, senão a gente não sai das possibilidades. Mas dentro da estrutura tributária, ele pode já fazer uma análise daquilo que já está dentro da casa dele e sugerir aqui, olha, eu acho que aqui você teria que fazer a operação que está errada, a gente pode economizar aqui. Que isso, com certeza, acontece muito. Bom, e dentro do que você falou aqui, várias possibilidades, aí o contador mais uma vez, e para a empresa eu poderia arriscar então o empresário, procure seu contador, principalmente aqui do Rio de Janeiro, aquele que está aliançado, próximo a essas questões do comércio exterior. Claro. E assim, a Logimex também está aqui para poder ajudá-lo? O contador ele tem que assinar a bandeira de que ele é um contador aduaneiro e que ele pode ajudar as empresas a desenrolarem as importações e exportações. A gente tem visto alguns contadores que botaram contador aduaneiro e as empresas que querem importar e exportar já estão chegando a nós por eles, né? E a gente tem ajudado algumas empresas que os contadores têm nos trazido para mergulharem na importação ou na exportação. Está sendo muito bacana essa parceria. Muito bom. É muita sinergia, entendeu? Então ele tem condição da gente fazer um trabalho conjunto, porque em dado momento a área de conhecimento se complementa. Você tem a cadeia, você tem a tributação normal do dia a dia, mas você tem legislações específicas de comércio exterior, que aí o despachante não domina porque é mais o dia a dia dele. Essa análise em conjunto dá um resultado fantástico. Se fosse um colegiado ali, pessoas preparadas para poder resolver, né, e ajudar, né? É por isso que a gente diz que o contador vai ser a chave de mudança para que o Brasil saia desse 1% e daqui a mais 2, 3, 5 anos a gente já esteja nos 2% de tudo que foi exportado no mundo, 3, 4, quem sabe até 10%. Né? Eu acho que é o profissional chave para essa mudança de atitude do país. E já é o presente, né? É agora, é o hoje. Você está ouvindo agora, então essa informação chegou e a informação é a chave que muda também, né, a mentalidade. Então vamos realizar, como eu digo, né, tendo essa visão empreendedora, porque empreendedorismo é isso, é ter ação, né? Mudar a chave e gerar esse resultado contando com uma empresa de tamanho know-how. Parabéns aí pela história de vocês. E complementando aqui, né, para a pessoa ouvindo, mas aonde que eu vou achar eles? Quais são os contatos? A rede, vocês têm site? Se o contador agora vendo isso aqui, eu quero me conectar, quero participar dessa realidade, como que acham a Logimex? Cara, a gente está em todas as mídias. Se você quiser achar a gente, www.logimex.com.br. Vai lá, você vai ter a lista dos serviços
alguns dos serviços que a Logimex faz, que isso é tão dinâmico. Você vai ver vários projetos que a gente fez, você vai ver várias plantas inteiras que a gente fez. Se você for no nosso Instagram, você vai ver muita coisa sobre os segmentos que a gente trabalha, você vai ver que a gente está colocando lá sobre clientes que a gente atende e atividades que eles estão promovendo. Se você for no LinkedIn, você vai ver que a gente tem escrito conteúdos, né, conteúdos interessantes aí para o nosso segmento, para que a gente faz, importante para o empreendedor. Enfim, nós estamos aí. Além do mais, estamos na Comissão de Comércio Exterior do Conselho Regional de Contabilidade. Isso que eu ia falar, dando a dica que como contador, pega essa dica. Quando você for nos eventos, vai ter agora, né, em Miguel Pereira, existe as mentorias das comissões. Se inscreve na Comissão do Comércio Exterior, Otávio, essa turma fera vai estar lá para poder, ali, você ter esse contato pessoal. Então, a oportunidade está aí. Né? Esse mês mesmo vai estar ocorrendo, né? E aonde vai ter oportunidade aí de você se inscrever e vai lá para essa mentoria dessa comissão. Isso aí. Quem é do Sescom Será bem também? recebido. Quem é do Sescom também, acabamos de fazer um curso para contadores, foram mais de 40 contadores que participaram desse curso. Então a gente já aprofundou um pouco mais, a gente falou sobre benefícios fiscais, a gente falou sobre redução tributária, desoneração, sobre importação, formação de preço, cadeia de tributos em cima da importação, uma série de coisas importantes para o contador começar a absorver conteúdo. Muito bom. E eu só vou até complementar que com relação ao contador, eu posso falar para vocês que vocês vão encontrar a Logimex em qualquer ambiente da contabilidade fluminense, que eu vejo que a Logimex abraçou a causa e foi... no Brasil inteiro, eu acho que só no Rio de Janeiro que há esse movimento. Colegas meus de São Paulo até falavam assim, pô Zé, esse negócio de comércio exterior para contador, isso... Cara, dá sim, dá muito certo, faz muito sentido e o resultado é esse, as pessoas estão começando a nos procurar. E dentro desse ambiente de contabilidade, nas entidades contábeis, todas elas, pode ter certeza que a gente está lá e capitaneado pela comissão. É isso aí, até do Pará. Alô, Pará. Alô, Pará. Então tá aí, né? Achar já fica fácil. E agora nas redes sociais, o Otávio já deu o caminho aqui, entra no site, já vai conhecendo um pouco mais, esteja presente nos eventos e ache essa equipe fera aí da Logimex. Considerações finais aqui para vocês que estiveram conosco na mesa, né? Vamos lá, na sequência, Otávio. Bom, agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho da Logimex. Espero que a gente possa estreitar essa relação aí cada vez mais com empreendedores, sejam eles contadores, sejam eles empresas que acham que tem um produto ou um serviço que pode internacionalizar, e acho que a gente pode estar sempre trazendo aí um bate-papo para poder desenvolver, fazer mais, dar mais interesse aí para essa relação aí que é o comércio exterior. Muito bom. Marcos? Agradecer a oportunidade, realmente fantástico estar aqui discutindo, podendo falar um pouco da experiência e dizer que é só o começo. Vamos para mais, tem muita coisa para ser feita, tem um mundo inteiro para ser descoberto e conquistado aí. Muito bom. E você, Zé? Você que está acompanhando isso tudo aí. É uma alegria muito grande poder fazer esse movimento de levar o contador para esse ambiente de comércio exterior via Logimex. Quando eu falei isso com o Otávio na mesma hora comprou a ideia, participou, o Marcos, me deu apoio e estamos aí fazendo esse movimento, eu acho que fantástico. E o contador, na medida que a liderança contábil começar a se envolver ainda mais, aí não tem dúvida que a gente passa esse ponto, um ponto percentual na corrente de comércio internacional mundial. Então está nas nossas mãos. Contador é fera. Empreendedores, estejam atentos. Em breve, o seu contador vai estar levando tudo isso a você. E eu, como contador, agradeço mais uma vez aí essa oportunidade, porque foi uma aula aqui, um conteúdo de muito valor aí que vai ser veiculado e com certeza muitos contadores vão estar despertando, empreendedores vão estar olhando essa visão de mundo. E você que acompanhou até aqui, que está conosco, quero agradecer a sua audiência de altíssimo nível e que possamos estar nos próximos encontros. Essa é a visão empreendedora. Até mais.